companheiros que nos acompanham nessa manhã, a todos os nossos ouvintes. Queria inicialmente agradecer o espaço propiciado pelo CEP, na pessoa do Almirante Monteiro e comandante Braga, que nos contactou já há mais algum tempo. Né? Esse tema é de fundamental importância para a consecução desse objetivo, que é justamente o aproveitamento sustentável do nosso mar. Uma série de desafios, obviamente, estão pela frente, uma imensa trajetória que teremos que cumprir, até que consigamos ter efetivamente um plano espacial marinho para o Brasil, mas esse espaço para debate, espaço público de comunicação com a sociedade, esse espaço para que possam conhecer as pessoas que estão trabalhando à frente, construindo o planejamento espacial marinho no Brasil, né? E essa interlocução é fantástica. Assim que muito obrigado, Almirante Monteiro, por esse fantástico espaço que o senhor nos abre agora para tratar desse importante assunto para o Brasil. Eu vou pedir, então, para compartilhar uma apresentação nossa, para nos guiar aqui na nossa fala. Então dentro do Colóquio de Planejamento Espacial Marinho, a nossa ideia é informar sob a ótica governamental, né, como é que entrou o planejamento espacial marinho no Brasil, já em termos de estruturas para visando a sua execução, e apresentar as perspectivas de um projeto piloto para a região marítima do sul do país. Seria a primeira região que nós trabalharíamos para executar o projeto de planejamento espacial marinho no Brasil. A ideia é correr o seguinte sumário, uma rápida introdução, falar um pouco do planejamento espacial marinho no Brasil, os desafios que nós vislumbramos, o que nós enfrentamos, né, e algumas pequenas considerações finais. Bom, essa foto é justamente da sala onde hoje nós estamos participando desse colóquio, é a plenária da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, onde são realizadas as reuniões desse colegiado. Esse colegiado ele é coordenado pelo comandante da Marinha, enquanto autoridade marítima, e tem outros 15 integrantes. Então, o mais novo integrante foi o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que recém foi admitido como membro do colegiado. E esse colegiado é um órgão deliberativo de assessoramento que tem a finalidade de orientar e coordenar as ações relativas à consecução da Política Nacional para os Recursos do Mar, implementar e planejar a execução do Programa Antártico Brasileiro e aprovar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Então, a gente vê que é um colegiado, em termos de representatividade governamental, bastante importante. Né? Todos os ministérios têm algum tipo de interesse, algum tipo de atuação no mar. Né? E nós tratamos, nesse colegiado, desde do mar brasileiro, desde a nossa Amazônia Azul, né, por meio da Política Nacional para os Recursos do Mar e do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, até o Programa Antártico Brasileiro. O colegiado ele tem 3 órgãos executivos, né, que compreende a Subcomissão para o Plano Setorial para os Recursos do Mar, Subcomissão para o Programa Antártico Brasileiro e Subcomissão para o Plano de Levantamento da Plataforma Continental. E dispõe de uma secretaria, a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, responsável por toda a parte de apoio e suporte para que essa estrutura funcione de maneira adequada. O que pauta a atuação da CIRM, né, em termos de política, a gente tem uma política maior, que seria a Política Marítima Nacional. É bem verdade que já é uma política de 94 e ela está num processo de revisão, mas ainda assim é um balizamento para a atuação da comissão. Temos, então, 3 outras políticas de interesse: a Política Nacional para os Recursos do Mar, a Política Nacional para Assuntos Antárticos, Polantar, e a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, esse conjunto de políticas governamentais que pautam ou balizam a atuação do colegiado. Então, decorrente da Política Nacional para os Recursos do Mar, nós temos três planos básicos, né? O Plano de Levantamento da Plataforma Continental,
o Plano Setorial para os Recursos do Mar já está em sua 10ª edição. Esse é um plano quadrienal. Então, o 10º Plano Setorial para os Recursos do Mar está vigorando de 2020 a 2023. E temos a Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, é uma lei de 1988, que tem como condicionante, além da Política Nacional para os Recursos do Mar, a Política Nacional do Meio Ambiente. No Plano Setorial para os Recursos do Mar, ele é estruturado em ações, né, de modo que a gente possa bem aproveitar os recursos do mar e bem conservá-los de maneira a que possa ser aproveitado pelas gerações futuras. Então, o PSRM, a versão atual do 10º PSRM, está estruturado em 10 ações, né, tem o Programa de Pesquisa nas Ilhas Oceânicas, recursos vivos marinhos, aquicultura e pesca, biotecnologia marinha, recursos minerais da plataforma continental, o Programa de Exploração de Recursos Minerais na área, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Mar, o GUS Brasil, Sistema de Observação Global dos Oceanos. Temos o Pro Amazônia Azul, é uma ação que visa disponibilizar uma infraestrutura embarcada para pesquisa oceânica. Temos a ação relativa à promoção da mentalidade marítima e o planejamento espacial marinho. Então, aí sim se insere no contexto da CIRM o planejamento espacial marinho como uma ação dentro do Plano Setorial para os Recursos do Mar. E decorrente da Política Nacional para Assuntos Antárticos, da Polantar, temos o Programa Antártico Brasileiro. Então, esse é o quadro legal em que pauta a nossa atuação. Pois bem, o Plano Setorial para os Recursos do Mar, então, ele é um desdobramento da Política Nacional para os Recursos do Mar, que visa a integração do mar territorial, zona econômica e plataforma continental ao espaço brasileiro. E dentre os objetivos do PSRM, a gente destaca o de conhecer e avaliar as potencialidades do mar, monitorar os recursos vivos e não vivos e os fenômenos oceanográficos e do clima das áreas marinhas sob jurisdição de interesse nacional e realizar a gestão, o uso sustentável desses recursos e a distribuição justa e equitativa dos benefícios oriundos desses recursos. Então, são objetivos bastante amplos, bastante profundos, né, em que tem uma aderência total ao que se pretende com o planejamento espacial marinho, tanto que o planejamento espacial marinho é uma das ações do Plano Setorial para os Recursos do Mar. Então, como vimos, o 10º Plano Setorial para os Recursos do Mar, que é o plano setorial que está em vigor, né, ele tem 11 ações, dentre elas o planejamento espacial marinho, e textualmente o objetivo do planejamento espacial marinho é estabelecer as bases institucional, normativa e regulatória que possam ser utilizadas em apoio ao processo de tomada de decisão relacionada ao uso do mar e ao seu ordenamento, tanto em nível governamental quanto privado, por meio do planejamento espacial marinho. Então, dessa maneira e com esse objetivo é que a ação PEN se insere no Plano Setorial para os Recursos do Mar. Então, o planejamento espacial marinho, né, em termos de definição, a gente recorre à Unesco. Então, o manual é de 2009, é um manual em vigor, que também se encontra em revisão, até para incorporar a experiência daqueles países que estão mais avançados nesse processo, mas o entendimento da Unesco em relação ao PEN é que ele consiste em um processo público de análise e alocação da distribuição espacial e temporal de atividades humanas em áreas marinhas, para alcançar objetivos ecológicos, econômicos e sociais, que geralmente foram especificados através de um processo político, né? Então, é justamente nessa construção que estamos trabalhando, da gente ter um processo político bem delineado, que permita a participação da sociedade em geral na construção de um plano que efetivamente permita a alocação dessas atividades humanas pelo mar, sempre com objetivos ecológicos, econômicos e sociais. E como o Almirante Monteiro já antecipou, então, durante a Conferência da ONU para os Oceanos, realizada em 2017, o Brasil assumiu um compromisso voluntário de implantar o PEN até 2030. Então, esse é um compromisso internacional do Brasil, né? Eu diria que a gente talvez já esteja até um pouquinho atrasado nesse movimento, né? A gente espera que a gente consiga, justamente com essa mobilização, com espaços como esse,
com a publicização do que é o PEN, do que vem a ser o PEN para a sociedade, a conscientização e fomento da mentalidade marítima na população, que a gente pretende que com esse entendimento e com esse apoio, que a gente consiga efetivamente cumprir essa meta, que é, nosso modo de ver, bastante ousada, pelo espaço, pela área que a gente tem de mar, né? A nossa área da Amazônia Azul hoje já monta em 5,7 milhões de quilômetros quadrados, né? E com toda a multiplicidade de atividades relacionadas ao mar, né? Mas é um desafio que nós vamos encarar, né? E certamente há pessoas competentes e responsáveis em todos os setores, cuja sinergia permitirá que a gente caminhe nesse sentido, de ter o nosso PEN já aprovado até 2030. E é a meta que a gente está perseguindo. Bom, no mundo, esse quadro, por um lado, desanima, por outro motivo, né? Quando a gente vê no hemisfério sul, realmente o planejamento espacial marinho está pouco ou nada desenvolvido, né? Pela legenda ali que está em letrinha miúda, a área branca achurada, ali em torno, envolvendo quase toda a América do Sul, por exemplo, é a área de país em que não há ainda um planejamento espacial marinho oficialmente formalizado, né? A área amarela clara onde o planejamento espacial marinho já está em desenvolvimento, né? Outras que já construíram essa norma, mas não aprovaram, outros que aprovaram, mas não colocaram em prática, e o vermelho mais escuro é aquele que o planejamento espacial marinho já está efetivamente em voga, funcionando e pautando ações governamentais e privadas em relação à interferência no mar. Então, se a gente pegar o cenário de América do Sul, o que a gente tem ali a área em torno das Malvinas, hoje sob a administração britânica, tem alguma coisa na Guiana, por conta do seu vínculo com a França, e a área de Colômbia e Equador, com apoio muito grande da Unesco, né? É o que a gente ainda vê de América do Sul. Mas é verdade que a gente ainda tem que crescer muito, principalmente, obviamente, no Brasil e no nosso próprio continente. Bom, então nós falamos que o manual do Planejamento Espacial da Unesco é de 2009. Então, essa discussão já começou há algum tempo, e onde a gente consegue mapear um posicionamento a nível de governo federal, né? Não de academia, não de pesquisadores, né? Mas a nível de governo federal, foi uma iniciativa que nasceu na própria CIRM, em 2013, quando criamos aqui o grupo de trabalho o uso compartilhado do ambiente marinho. Então, esse grupo de trabalho nasceu da percepção que a gente precisava efetivamente ter algum tipo de ordenamento com relação ao uso do mar, para evitar, primeiro, interferências mútuas, né, de vários agentes atuando de maneira diferente numa mesma área, com toda a degradação que isso poderia significar, né? E segundo, no sentido de criar um arcabouço jurídico que desse uma sustentação mínima garantia jurídica para um investidor querer fomentar um determinado empreendimento em relação ao mar. Então, esse grupo de trabalho, o uso compartilhado do ambiente marinho, ele foi dividido em 2 subgrupos já em 2014, e aí nasce o subgrupo do planejamento espacial marinho, o foco era exatamente visando o que a gente pretende hoje, né, dentro pautado pelas regras da Unesco, pela orientação da Unesco, e o grupo LEG, né? Basicamente, a ideia desse subgrupo LEG era identificar toda a legislação federal relacionada ao mar e fazer um grande apanhado, um grande compêndio de referência dessa legislação. O que se pretendia com essa ferramenta era identificar onde havia superposições de normas, onde havia divergência de normas, onde havia ausência de normas que pautassem o marco legal necessário para o uso sustentável desse ambiente marinho. O subgrupo LEG, já em 2015, produziu já um documento interessante que está disponível na página de internet da CIRM, né, que é um compêndio da legislação federal que interfere ou que incide sobre o mar, né? É um compêndio bastante interessante que até hoje nós temos como referência, né, e que pauta, obviamente, as ações que se sucederam a esse trabalho, né? Pois bem, o subgrupo PEN
por força da reestruturação dos colegiados no âmbito da administração federal, que ocorreu no início do ano passado, né? Então, tanto o grupo de trabalho uso compartilhado do ambiente marinho, quanto os subgrupos PEN e LEG, eles deixaram de existir, né? E foram recriados, isso, na verdade o PEN foi recriado como o que a gente chama de grupo técnico, né? Então, grupo técnico na CIRM, conforme o decreto que reinstituiu a CIRM também em 2019, seria um grupo para abordar ou assessorar o colegiado em um determinado assunto específico com uma duração limitada no tempo, né? Então, embora tenha passado de grupo de trabalho para grupo técnico, o PEN, ainda assim era uma estrutura que tinha uma vigência muito curta que necessitaria ser recriada a cada ano, né? Já que a gente não poderia criar um grupo técnico com uma validade maior do que um ano por força do decreto de restituição do nosso colegiado da CIRM. Então, essa situação que a gente passou em 2019 ganhou um certo impulso pela visibilidade já como um grupo técnico com o nome de Planejamento Espacial Marinho, mas ainda num contexto temporal de vigência muito limitado. Até que esse ano, conseguimos então aprovar o 10º Plano Setorial para Recursos Mar, foi a resolução número 1 da CIRM de 2020, né, em que a gente já incorpora o PEN com uma preocupação do Plano Setorial para os Recursos do Mar. Então, o PEN hoje, Planejamento Espacial Marinho, a nível governamental, dentro do colegiado CIRM, é uma ação dentro do Plano Setorial para os Recursos do Mar. E essa ação é conduzida agora por um comitê executivo próprio, que foi aprovado pela resolução número 10 da CIRM de 2020, e que está conduzindo essa ação PEN no Brasil. Então, esse é o panorama institucional que nós temos a nível de governo federal para a condução do processo de estabelecimento do planejamento espacial marinho no Brasil. Então, basicamente, o que nós seguimos é o manual da Unesco, como dissemos, é o manual de 2009, que está sendo revisto agora, mas tem os 10 passos básicos para que a gente consiga atingir a meta de ter efetivamente um planejamento espacial marinho, né? Então, desde identificar os fins, estabelecer autoridades responsáveis, obter suporte financeiro, organizar o processo por meio de pré-planejamento, proporcionar a participação das partes interessadas, definir e analisar as condições existentes, isso, no nosso caso, se traduz como um raio-x, um plano de situação, definir e analisar as condições futuras, preparar e aprovar o plano de gestão espacial marinho, implementar e fazer cumprir esse plano, obviamente, monitorar e avaliar o seu desempenho e adaptar o processo de gestão espacial marinho. Então, nós estamos trabalhando meio que nos 5 primeiros passos ali, né? Isso é o que a gente está trabalhando agora por meio de um projeto piloto, né? Então, é isso onde a gente queria chegar. Esse projeto piloto da região sul foi o projeto que foi definido a nível de comitê executivo para que nós começássemos o processo de planejamento espacial marinho no Brasil, né? A ideia de fazer o Brasil como um todo seria um trabalho hercúleo, né, com uma área marítima de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, e que entendeu-se que poderia não ser produtivo a gente abarcar dessa maneira. Então, particionamos o planejamento espacial marinho e elencamos a região sul como a primeira região a que nós desenvolveríamos o plano espacial marinho para essa área, a área costeira referente à região sul, a área marítima costeira referente à região sul, né? E por que região sul? Então, é uma região que tem uma concentração importante de instituições de pesquisa, já com tradição em estudos costeiros e marinhos, né? A professora doutora Etienne já está nessa labuta talvez até mais tempo, talvez até antes de 2013, por exemplo, né? Temos a FURG, né? Tem a Univale, tem uma série de universidades e instituições de pesquisa que já trabalham intensamente no sentido de produzir dados que serão necessários para o planejamento espacial marinho, né? E aí, emenda a disponibilidade de dados, né? É uma região representativa em termos de espaço, cerca de 14%, se eu não me engano, da nossa Amazônia Azul, né? em que há portos importantíssimos nessa região, uma atividade econômica importantíssima,
pesca é uma delas, por exemplo, né? Então tem uma representatividade, uma diversidade de atividades interessante, né? E outro ponto que nos levou a elencar a região sul, justamente a existência da fronteira marítima com outro país, porque os planejamentos espaciais marinhos, interpaíses, eles têm que ser conectados, né? Coloquialmente falando, o peixe não reconhece aquela linha de fronteira no mar, né? Ela não tem uma rede ali que bloqueia a passagem do peixe, por exemplo. Então, é uma construção conjunta, né, e é um desafio da gente considerar o país irmão Uruguai nesse processo de construção. A gente vai ver que é um projeto que está dividido em 3 fases, cada fase com 1 ano de duração. Para a primeira fase, cujo valor monta aí R$ 1 milhão, a gente está trabalhando em conjunto com a MMA, que nos assinou com a possibilidade de financiamento para o desenvolvimento dessa primeira fase, né? Então, aqui estão as 3 fases desse projeto, né? Uma fase 1, mapeamento de uso e atividades humanas sobre o espaço marinho. Na segunda fase, o geoportal de apoio à decisão. E uma terceira fase, os workshops, para que a gente pudesse efetivamente construir o nosso plano de gestão espacial marinha, que é o nosso produto final de todo esse processo. Então, para a região sul, foi dimensionado dessa maneira, com um período de 12 meses cada uma delas. Bom, e essa fase 1 especificamente, o que se pretende que sejam produzidos 9 cadernos setoriais com informações e mapas de interesse para o país nos seguintes temas. Então, pesca industrial, pesca artesanal, exploração de petróleo e gás, mineração, navegação e portos, defesa, turismo, energias renováveis e meio ambiente. Então, é um espectro bastante abrangente, em que a gente vai buscar as informações dentro de cada uma dessas atividades para que a gente possa ter acesso aos dados, carregar a nossa infraestrutura nacional de dados espaciais com essas informações e ter um plano de fundo, uma estrutura que possa orientar a construção do plano efetivamente. Bom, quantos desafios principais, né? Obviamente, a gente não pode esquecer que os recursos orçamentários são sempre importantes, né? Então, falando de uma área de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, obviamente vai ser um grande desafio a gente conseguir o financiamento para que a gente possa desenvolver, no tempo que o Brasil se propôs a fazer, todo o planejamento espacial marinho para a nossa Amazônia Azul. Então, obviamente, esse é um desafio, né? Um segundo desafio é suprir a infraestrutura nacional de dados espaciais com os dados marinhos. Essa é uma infraestrutura que já existe, está sob a gestão do IBGE, né? Só que a gente precisa carregar os dados marinhos nessa estrutura. E hoje não existe nenhum dado referente a essa temática, né, que nos facilitasse a construção do plano espacial marinho. Não existe nenhum dado desse tipo na Índia, né? Então, a ideia é que a gente tenha um acesso por nível institucional, né? Então, uma determinada instituição, estamos dando um exemplo da CECIRM, né? Bem, e com uma série de descritores, né? Parece que já temos 27 descritores elencados na infraestrutura nacional de dados espaciais marinhos para que a gente possa alimentar essa base de dados que vai servir de suporte para a construção do plano, né? Então, essa outra estrutura, a gente reunir e ter esses dados ordenados, organizados, inseridos no sistema, de maneira que esse sistema seja efetivamente útil nessa construção. E o terceiro e grande desafio, talvez o maior deles, né, é a questão da própria mentalidade marítima no país. Apesar de todo esse mar, de todo o litoral, né, infelizmente, o brasileiro costuma associar ao mar muito à praia, muito ao lazer, à diversão, às férias, né? E o mar é muito mais importante do que isso, né? E quando a gente pega, por exemplo, a base curricular nacional, a educação fundamental, a gente vê de 1 milhão de palavras, tem 3, se não me engano, são 3 vezes a ocorrência da palavra oceano, né? Nos livros de geografia nossa, a gente vê o Brasil, quando alguém pensa mapa do Brasil, né? A gente tem aquela figura da nosso bomborda, que é a nossa esquerda, né? E a gente esquece que todo aquele mar também é do Brasil, né? Ali como mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental, inclusive a sua extensão, né?
Então, o mar é muito maior do que o território. A gente está falando aí de cerca de 60% da área territorial que o Brasil tem jurisdição, faz jus, está no mar. Então, a gente precisa chavear isso na mente do brasileiro, para que ele realmente consiga enxergar o mar como seu, como nosso, né? Como um bem a usar, desfrutar, conservar e manter. Né? Então, esse tem sido um grande desafio. A gente tem várias iniciativas, a gente está tentando um trabalho com o MEC para mudar alguma coisa nessa base curricular, né? Tem algumas iniciativas importantes na área de fundamentalidade marítima, e a academia nos ajuda muito nisso, muito, e daí também a importância desse espaço. Mas o fato é que hoje nossa gente, nossa população, infelizmente, pensa muito pouco mar além do horizonte além do horizonte da praia, né? E aqui até cito um fato recente, tem um grupo de pessoas de uma determinada região do Brasil que está questionando por que a gente tem que fazer o PEN? Isso não serve para nada, isso não vai dar em lugar nenhum. Né? Então, isso nos entristece um pouco, né? Mas não é culpa da pessoa em si, né? Considerando que ela não está agindo de má fé. É justamente a falta dessa mentalidade marítima que a gente precisa desenvolver. Em termos de rápidas considerações finais, só queria registrar aqui a importância da CIRM na gestão desse nosso mar. Né? E a gente está com a campanha, né? CIRM, o hub do mar. Quando alguém pensar em mar, tem que pensar em CIRM. Né? E não é porque a gente faz parte da CIRM, não. É pela grandeza do colegiado. Hoje, 15 ministérios, né? mais a Marinha do Brasil, ou seja, 16 membros. Né? Todo esse pessoal pensando mais. Então, é uma estrutura, é um colegiado sinérgico, né? E que a gente pode construir muita coisa nesse colegiado. Né? Seja alocação de recurso humano, alocação de recursos, seja na articulação entre governo e o público em geral e a iniciativa privada. Né? Então, a CIRM é um espaço fantástico, multissetorial para a discussão das questões das afetas ao mar. E outra coisa que me entristece, às vezes, a gente aqui, quando o pessoal discute ciência oceânica, ou discute algum empreendimento no mar, né? E nem sequer mencionam a CIRM. Né? Então, por favor, usem, ocupem, abusem da CIRM para trazer essas questões que a gente tem um potencial aqui fantástico de potencializar essas ações de relação ao mar. Né? Nessa semana a gente está junto com o diretor-geral de navegação, o diretor de portos e costa, né? O professor Turra, o professor Cristofoletti, Instituto Aqualang, por exemplo. Estamos com a semana alusiva ao Dia Mundial da Limpeza, em que a gente está pautando o tema de lixo no mar. Né? Então, nesse movimento de articulação que a gente consegue mobilizar massas e pessoas, né, em proveito do fomento dessa mentalidade marítima e do real aproveitamento sustentável do nosso mar. Bom, a economia azul do Brasil, não estava falando para essa audiência, obviamente, é um enorme potencial que existe em termos de desenvolvimento, essa economia do azul, economia do mar, ou como a gente quer falar, mas toda atividade econômica, né, ou que produz algum tipo de benefício econômico relacionado ao mar, tem uma projeção, uma perspectiva de desenvolvimento fantástico no mar. Né? E, obviamente, a gente entende que o Plano de Gestão Espacial Marinho vai contribuir para alavancar essas atividades econômicas no mar dentro de um quadro de segurança jurídica que permita ao investidor ter a tranquilidade suficiente para aportar os seus recursos num determinado empreendimento sobre o mar. Né? Nunca deixando de esquecer a palavra sustentável. Né? Então, a gente não defende, nem poderia ser diferente, né? Nenhuma exploração irracional sobre o mar. E por isso que a gente está fomentando a questão da gestão espacial marinha. Porque, eventualmente, vai ter determinadas áreas que esse plano de gestão, inclusive, vai ter que impedir esse aproveitamento econômico. Talvez indicar aproveitamento econômico da exploração, da explotação direta. Né? Talvez um aproveitamento econômico mais soft, né? Em termos de mergulho de contemplação, avistamento de baleia, né? Ou, eventualmente, até ter que bloquear algum tipo de área para servir de berçário de peixe, por exemplo. Então, isso está dentro do plano de gestão espacial marinho. Mas a gente precisa construir isso de maneira coerente, né? Com ponderação, entendendo o ponto de vista de cada um, né? E construindo essa base que vai dar essa segurança jurídica para esse pleno aproveitamento da economia do mar, economia azul, e alavancar o PIB do Brasil. Né? E todos temos claro, é um enorme desafio. Tem. Não é desafio da CIRM, é um desafio nacional. É um desafio do povo brasileiro
do governo brasileiro assumir um compromisso de até 2030 está com esse PEN desenvolvido, assim que a colaboração de todos sempre é muito bem-vinda. Então, senhores, era essa a nossa apresentação, que a gente precisava passar para os senhores, né? E a gente espera aí com grandes expectativas as apresentações da doutora Etienne e do professor Eurico, né? E estaremos disponíveis aqui para a fase de perguntas já na etapa seguinte desse colóquio. Muito obrigado, Almirante Monteiro, mais uma vez pelo espaço e seguimos à disposição. Obrigado, Almirante Rocha Martins. Passo, então, a